pessoal, estamos começando mais um programa Fumicultura é Agro. E a gente está provando a cada edição que Fumicultura é agro sim. Eu sou a Aline Rosiak e estou aqui com os meus convidados Marcelo Leite, que é da página Guerreiros da Lavoura, de Chuvisca, e também hoje com um convidado especial, novo, diferente, que tem muita coisa para contar pra gente, que é o Diego Galski. Ele que também é de Chuvisca e é fundador da página, foi fundador da página Tabaco RS e fiquem ligados porque tem muita coisa nova, diferente e boa pra gente conversar hoje. Tudo isso com o patrocínio de Agropecuária Extremosul, que tem mania de vender barato. Então, amigo agricultor, precisou de insumos, produtos, corre na Agropecuária Extremosul, que ela está lá com essa mania de vender barato para todo mundo. Supermercado Lempec, promoções especiais toda semana para você economizar mesmo. Lidermac, oferecendo toda a linha de mecanização para a agricultura, como tratores, implementos e muito mais. E também a completa linha Steel. Lidermac, Dom Feliciano, ao lado do Banco do Brasil. Também com a gente, a agência Cressol, com produtos especiais para os amigos agricultores. Então não passe aperto, não fique sem dinheiro, seja cliente Cressol Dom Feliciano. Janovic Materiais de Construção. Se vai construir ou reformar na cidade ou no interior, entre em contato com a Janovic Materiais de Construção. Também com a gente, Clínica São Damião. Agora a gente não precisa ir longe para cuidar da saúde. A Clínica São Damião tem diferentes especialistas para exames e consultas. Então, acabou aquele problema de ter que sair de Dom Feliciano para consultar ou fazer exames mais elaborados. Tem tudo isso na Clínica São Damião. Vamos começar o nosso programa, então, sabendo um pouco mais sobre o Diego Galski. O nome parece bem comum, parece que bastante gente conhece, mas o que o pessoal não sabe é que esse cara saiu da lavoura e foi parar na Angola, gente. Vamos entender como é que isso aconteceu? Tudo bom, Diego? Seja bem-vindo. Tudo bem, Aline. Prazer estar aqui com você, com o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo hoje de tarde. E a gente está aí para contar um pouquinho do que foi a minha trajetória, de onde eu saí e onde que eu tô hoje, né? E a gente vai mandar um abraço pro Neto, né? Porque é correria, alta safra, o programa é Fumicultura é Agro, então o pessoal que vem pra cá tá na Fumicultura, né? O Neto não conseguiu se liberar, o Marcelo conseguiu uma pionada para ajudar lá para poder vir fazer o programa, o Diego tá com uma folguinha entre aspas, né? E a gente tá aqui para conversar então com você aí de casa, a gente quer saber a sua opinião. Tá gostando? Que assunto você gostaria de ver e ouvir aqui no nosso programa? Comenta aí e não esquece de curtir e compartilhar também o nosso programa Fumicultura é Agro. Diego, conta pra gente se tu já foi plantador de fumo, até que idade, como é que foi esse começo? Eu sou do interior de Chuvisca lá, então minha família sempre foi ligada ao tabaco. Eu fui produtor de fumo assim, dos 18 aos 22, ajudava antes dos 18 já meu pai, minha mãe na lavoura e mais o meu irmão. Meu irmão casou, saiu da propriedade, então ali eu já comecei a assumir um pouco mais da responsabilidade de lavoura junto com o pai, junto com a mãe. Comecei a produzir meus pezinhos de fumo, plantei até os 22 anos também, plantei tabaco com uma empresa fumageira aí da região. E depois, posteriormente, fui fazer o técnico agrícola. Foi uma seca em 2013 que mudou a vida minha e do meu irmão, né? Nós até aquele momento a gente era somente agricultor. Só que hoje a gente vê a necessidade da gente estar melhorando o nosso conhecimento para trabalhar mesmo com a lavoura na propriedade. Não precisa eu estudar só por querer sair da agricultura. Nosso intuito quando foi para lá é que se não conseguisse algo fora da agricultura era seguir como agricultor, como produtor de tabaco. Só que um pouquinho mais tecnificado, né? Então, colocar o aprendizado na propriedade. E isso é uma coisa que a gente falava em outras edições, sim, né, Marcelo? O quanto é importante o conhecimento em qualquer área. Seja para plantar fumo, para plantar milho, para qualquer coisa, né? E hoje tem cada vez mais cursos voltados para a área agrícola, coisas que não tinha no passado, tu tinha que aprender na marra. Sim. E aprender muito com a experiência dos antigos também, que eram a maior faculdade, né? E até muitas experiências antigas hoje não servem mais para nós, né? Tudo mudou, clima, terra, doenças de solo, tudo muda muito rápido, né? E hoje a facilidade que a internet tem, que o YouTube te dá.
Claro, o YouTube hoje tem muita informação que é um pouco contraditória, né? Muita coisa que não é bem aquilo que passa ali, que tu vai aplicar na tua propriedade que vai dar certo, até porque o Brasil é muito vasto de clima, solo, temperaturas, enfim. Então eu busco muito ali, mas é importante tu ter aquela teoria mesmo de ler, de livro, para tu poder tirar aquilo que é útil para tua propriedade, né? E tu, no caso, teve as duas coisas, né? Porque tu teve a prática primeiro, aí tu foi ter a teoria ali, fazer o curso técnico, e depois teve uma prática de novo como orientador agrícola. Isso. Foi em 2015 que eu comecei a minha carreira como técnico agrícola, né? Que precisa para trabalhar em fumageira. Comecei trabalhando em Santa Cruz do Sul, fiquei 9 meses em Santa Cruz do Sul, fiz amigos lá que eu tenho até hoje, me acolheram muito bem, é uma cidade que recebe a gente muito bem. Trabalhei lá no setor de blend, classificação interna, uma coisa que para mim, assim, pelo tamanho da empresa que eu entrei, eu sonhava, mas achava que era muito complicado de chegar nesse ponto, de um dia atingir. Mas a gente vai buscando, eu fui esperando por a oportunidade, surgiu de mudar. É complicado que a gente no interior é muito apegado, família e coisa, e mãe já queria chorar porque vai embora. Embora eu tinha ali 22, 23 anos por aí. A mãe e filho não tem idade, não adianta. A mãe até hoje ela sente saudade, né? Então foi complicado, mas são decisões que ou tu muda ou tu vai continuar sempre. E aí me conta como é que é te ver do outro lado. Porque o fumicultor, né, Marcelo? A gente falou isso nos outros programas, tem um pouco de trauma do avaliador ali, daquele que tá na correia, daquele que tá do outro lado da empresa, e tu já teve o teu fumo enviado para uma empresa e depois tu teve a oportunidade de estar lá classificando o fumo de outros agricultores. Teve os dois lados, teve também a parte da agricultura em si, da lavoura lá, que hoje eu tenho noção de quanta coisa eu como produtor fazia errado, né? Tanto em custo na propriedade, quanto em qualidade, preocupação com o produto final, porque querendo ou não, o que a gente produz lá no campo vai para uma outra pessoa consumir, né? Então, cuidado com um período de carência para químico, naquela época não tinha total conhecimento sobre, era muito novo também, o tempo vai te dando mais experiência. E lá na empresa também, eu vi a seriedade que é tratado isso, porque o cliente no final espera um produto, né? Então, dá pra ver. Então às vezes a gente reclama um pouco demais. A empresa tem a razão dela de ser exigente. Porque tem determinadas classes que tu tem que colocar aquele fumo, não adianta entrar na portaria com uma classe e lá dentro colocar outra. Porque é uma responsabilidade, né? Pro funcionário que está lá também. Tem os dois lados, tem a sustentabilidade do produtor no campo, que a empresa pensa nisso. Hoje eu tenho uma noção muito maior da importância que essas empresas têm aqui para organizar o setor da agricultura, porque eu estou num local que não tem isso. Então o produtor lá não adianta produzir porque ninguém vai comprar, não tem exportação, pelo contrário, é só importação. E é de tudo, né? Não é tabaco, é alimento. E vamos falar aqui então, já que nós já contamos que o Diego Galski é do interior de Chuvisca, já foi plantador de fumo, fundou a página Tabaco RS, já foi orientador de fumageira, também já foi representante de insumos agrícolas, teve aí todos esses lados da agricultura, da fumicultura, e foi parar na Angola. Pois é. Foi matéria aqui no Dom News. Quem não viu pode pesquisar lá no nosso site. A gente fez matéria enquanto ele estava lá na Angola, contou um pouco da história. Mas hoje a gente tem ele aqui para contar, através dele, como que isso tudo aconteceu. Como é que surgiu essa oportunidade, primeiramente? Surgiu essa oportunidade através de um ex-colega meu de fumageira, que eles... A ideia lá é uma empresa angolana, que quer colocar o mesmo sistema integrado de tabaco daqui, porque sabe que funciona organizar a cadeia produtiva para produzir o alimento, para depois essa empresa comprar, beneficiar e vender lá dentro. Hoje o Angola é totalmente dependente de importação de produtos, né? Então tu imagina, aqui para nós é caro comprar o alimento, imagina lá que é tudo importado. A oportunidade surgiu porque apareceu no momento certo para mim, que eu estava preparado para isso, eu me considerei preparado no momento, né? Eu tinha passado já era agricultor, eu tinha passado pela orientação agrícola, que é a cadeia produtiva do tabaco que eles estão fazendo lá, tinha passado por também como era representante de insumos agrícolas, por adubação, calagem, solos, tinha trabalhado com fertilidade bastante, e surgiu essa oportunidade. Conversei com a minha família, com a minha esposa, que me apoiou sempre, me apoia até hoje,
Isso é a base que a gente tem para poder aguentar lá a saudade longe de casa. E é um lugar que não tem muita A saudade da mãe. Saudade da mãe com saudade da gente também, né? É. Então a gente hoje a internet ajuda bastante nesse sentido, tanto para estudar quanto para ter o contato com eles Com a aqui. família, né? As videochamadas são tudo, né? É verdade. Lá eu não conseguia fazer videochamada no hotel porque é bloqueada. A internet lá é muito reduzida, né? Diferente daqui que a gente tem hoje fibra lá, a fibra não anda, né? Só vive trancando. Tem esse atraso. A gente faz reuniões lá via Teams, então a maioria do tempo passa trancando o áudio, né? É bem complicado. É um país que está se estruturando, né? Então, para o pessoal de casa entender, tu foi para Angola para ajudar eles a implantar esse sistema que a fumicultura tem aqui, mas lá para a cadeia dos alimentos. Isso. Lá eu trabalho com arroz, soja, feijão e milho. A gente vai entrar com algodão também, porque eles são totalmente dependentes do comércio exterior, de importação, frete marítimo, e o dinheiro deles acaba que não circula dentro do país e acaba saindo desses países, né? Eu cheguei lá, O governo tem envolvimento com isso aí ou é uma empresa privada? É uma empresa privada que tem uma parceria com o governo para estruturar isso a campo, mas a empresa é privada, tá? Quando a gente foi para lá, a gente foi entre 15 gaúchos, né? Foi eu aqui de Dom Feliciano, foi mais 2 de Camaquã, foi o pessoal de Sobradinho, São Lourenço, a maioria ligado com fumageira, que já conhecia o processo de fomento agrícola, que é o que a gente faz lá, né? Então essas famílias, elas recebem o auxílio técnico desde ensinar a plantar, qual a melhor época, elas têm essa orientação agrícola, assim como tem os orientadores das fumageiras, lá tem os orientadores e eles que escolhem o que eles querem plantar, ou é feita uma avaliação de acordo com a terra que eles têm? Isso. Quando a gente chegou lá, não tinha nada. Eu fui deslocado para uma cidade, não existia a minha divisão que eu trabalho, eu tive que criar toda, desde armazém, alugar armazém, casa eu estou procurando até hoje lá, porque é uma dificuldade tu achar uma casa em condições, né, que tenha água, tenha luz, tenha reservatório de água. Que falta, lá é um lugar que tem, falta o básico às vezes, o básico, né? Falta o básico. Combustível, falta dinheiro no banco, então quase para tudo tem fila, né? E tem gente querendo sair do Brasil para ser feliz lá fora, não é qualquer lugar que tu vai ser feliz. É verdade. Pode se encontrar profissionalmente, mas é bom relatar essas dificuldades, porque talvez aqui ele não passaria por nada disso, né? O meu colega que foi agora, o último que chegou faz uns 30 dias lá, ele mandou uma foto na fila do banco, que saudade de um Pix. Lá não tem Pix? Não tem Pix, né? Lá o dinheiro vale muito menos que aqui, então para tu ter R$1.000, tu precisa de 100 mil kwanzas. Dá pra imaginar isso, Marcelo, que lá o dinheiro vale menos que aqui? A gente achou que aqui tava valendo pouco, né? É verdade. Mas aí voltando pra minha equipe lá, aí eu cheguei, consegui armazém, fui contratar técnicos agrários e engenheiro agrônomos. Hoje eu tenho uma equipe de 28 técnicos agrônomos, fiel do armazém, motorista, enfim, para estruturar isso, desde a parte de logística do armazém. Do zero, então. Do zero, a gente começou do zero. Muita dificuldade no início, né, porque é um troço totalmente novo para eles. Até tu sofre no início, que tu vai com um ritmo aqui brasileiro, de tocar, de chegar, de entregar, de horário. Chega lá, tu começa a sentir um pouco essa diferença, né? Mas devagarinho tu vai colocando na cabeça dos técnicos, vai mostrando como é que é, porque isso, para eles também, a gente lá, além da gente aprender muito com eles também podem aprender muito com a gente, desde que eles queiram, né? Essa é a ideia, né? Então, a questão da produção geralmente é por regiões, né? Onde as regiões que plantam milho, a gente já vai mais direcionado para milho, soja para soja, tem a região de arroz, que é bem distante lá. E o pessoal tem terras suficientes para plantar? Os agricultores lá, eles têm ou eles têm que arrendar, ou a empresa tem que arrendar? Lá tem muita terra assim que é parada. E é produtiva? É muito boa? Muito produtiva, terra boa. Uma dificuldade lá é encontrar calcário, mas já está melhorando, porque assim, ó, não era estruturado essa agricultura no interior igual é aqui. Aqui o que o produtor produzir, ele sabe que ele vai vender. O tabaco que o Marcelo produz, sabe que ele tem um comércio, né? Embora seja para a empresa A, B ou C, ele tem onde deslocar. Lá não tem isso. Então o produtor muitas vezes plantou, não tinha para quem vender, teve que colocar fora e tal. O meu pai uma vez comentou que plantava batata antigamente, antes do tabaco, cebola, e às vezes tinha que descartar porque não tinha comprador, né?
Eles participaram daqueles primeiros projetos da fumicultura aqui quando entrou, né? Isso eu me lembro. É. Eu me lembro disso também. Lembrando que aqui são empresas do exterior que vieram fazer o processo de produção integrada, né? Lá é uma empresa deles mesmo. Essa empresa que eu tô lá, ela já fazia o processo de processamento, importava o arroz, vamos supor, processava e vendia nas lojas dela. Então agora a gente quer colocar esse setor primário, desde da origem até o comércio. E se tem bastante terra lá, se tá Sim. parado, se é produtivo, e se tem mão de obra, como é que tá a mão de obra lá? Mão de Aqui obra nós tem. falamos num dos programas que não tinha mão de obra, tá escasso o negócio. Lá tem bastante mão de obra. E às vezes eu também pela questão de ter pouco dinheiro girando, a mão de obra não é tão valorizada igual aqui. Eu encontrei uma região lá que produz tabaco, produz o dark, que é secado ao sol, não tem estufa. Então as áreas não são tão mecanizadas, é tudo feito a enxada, né? Eles desmatam lá, fazem enxada, os camalhões, plantam. E aí moram numa barraquinha totalmente sem sustentabilidade no costado da lavoura lá, que se fosse aqui o dono da propriedade ia preso, né? Porque é uma outra realidade totalmente diferente da nossa, né? Aí eu cheguei a conversar com eles lá, o mês deles é em torno de R$300 o mês de trabalho desses peão pro fumo, que faz tudo na mão, na enxada, lavram de enxada, camalhão de enxada, plantam a mão, colhem, secam no sol, e eles fazem tipo uma trança com esse dar aqui, né? Tá, e lá essa mão de obra, ela teve que ser preparada, porque se eles não cultivavam antes, se essas terras estavam paradas, e implantaram diferentes agriculturas, né, diferentes, assim como teve soja, arroz, cada um é um tipo de cultura, é diferente o plantio, o cuidado, né, então teve que ter essa preparação. Isso. Lá o país começou a girar mesmo de 20 anos para cá, foi de 2002 por ali, quando terminou a Guerra Civil, né. Então antes era colônia de Portugal. E no tempo de colônia tinha mais esse processo mais tecnificado, passar, por exemplo, tabaco eu achei muito tecnificado para lá em vista do que eu vi no milho, do que eu vi no feijão. Milho lá eles plantam 5, 6 grãozinhos por covacho, aí nasce aquele monte de pé de milho, às vezes dá uma estiagem, a planta já sofre. Então isso que a gente foi mudar, ensinar que planta um por covinha. Que também lá a semente que eles tinham já não era de qualidade, era semente que ia tirando ano, e foi perdendo vigor, sabe? Então não é toda que germina, não é toda que produz, então por isso que eles colocam um monte de semente. A gente foi já levando o melhor que temos em semente para eles, que a gente conseguiu lá nos países do redor da África, ensinando que tem que plantar de por que planta de quantos mil pés vai por hectare, ensinando. E como é que tu adaptou com a língua lá? A língua portuguesa lá, né? Tem muito dialeto, né? Muita língua local, songo, quimbundo. Então quando eu vou nas aldeias lá com os técnicos, que eu vou para... Eu tenho 22 técnicos a campo, mais supervisor, mais... Não consigo sair com todos, mas quando eu vou com alguns eu falo o básico, porque muita coisa o pessoal das aldeias não entende que eu falo, né? Então eu falo o básico, quem eu sou, por que que tô lá e o que que a gente quer fazer. E passo pro técnico que explica mais a fundo na língua deles, então para eles terem um melhor entendimento. Né? E como é que foi a aceitação deles com esse projeto novo que entrou lá, do pessoal do campo? No começo foi um pouco... Eles desconfiavam muito, né? Porque às vezes tem muito projeto lá que não anda. Falta... Não sei o que faltou nos outros projetos. Mas eles desconfiam. E a partir do momento que a gente começou... Primeiro a gente fez um cadastramento para descobrir quem tinha registro, que é o BI, porque tem muita gente sem documento lá, né? Para saber quantos que tinham com documento, porque a gente trabalha com contrato, precisa de um documento para fazer esse contrato. Ali eles começaram, alguns não queriam se cadastrar, eles têm algumas aldeias que não são tão receptivas quanto a isso, né? Mas a gente teve um trabalho maior, um pouquinho de convencimento. Eles foram começar a acreditar mais no projeto quando a gente começou a levar a entregar a semente para eles. Daí eles começaram a ver, né? A gente sofreu no início quando a gente não começava, a gente ia fazer o contrato, não levava semente junto. Então os caras, mas querem meu documento, fazer um contrato e não trouxeram nada para mim. Então E eram pessoas estranhas, que nem do país deles era. Sim, então, né? Aí imagina como é que ficava a cabeça deles, né? E é normal, né? E as questões lá de análise de solo, tem dificuldade para fazer ou não lá?
Lá tem laboratórios que fazem análise de solo, né? As análises são diferentes das daqui, a gente está começando a estudar porque não é igual a nossa análise, né? Tem algumas coisas que dão maior e outras medidas deles, mas tem alguma coisa, não é tão fácil igual aqui, não é nada barato, mas tem. Então não é acessível no momento, até hoje a gente estava trabalhando sobre isso, sobre análise de solo, não é tão acessível para qualquer produtor fazer uma análise, né? Tem que ter é um pouco mais elevado o valor. Sim. Agora não vou saber falar de precisar valores, mas é um pouco mais caro que aqui, né? E isso é um projeto, vocês têm um tempo para ficar lá. Agora tu tá de férias aqui no Brasil. Isso. Eu tirei 22 dias agora no final do ano, Natal, Ano Novo. Retorno agora semana que vem, dia 4. Eu tenho 3 anos lá de contrato, né? Então agora, ano que vem, em abril, termina meu primeiro ciclo, aí vamos para o segundo, então eu já vejo resultados positivos, porque muita coisa a gente ajeitou, né? Trabalha lá, a agricultura é um processo anual, Marcelo, e quem está nos assistindo sabe como funciona. Às vezes tu trabalha, mas tu vai ver o resultado lá adiante, né? Então, tem gente que não tem paciência de trabalhar, às vezes leva 2, 3 anos até para o resultado realmente aparecer, né? E eu acredito que o projeto mesmo só vai engrenar 100% daí 2, 3 anos que a gente vai ajeitando casa, a gente falta muita coisa ainda para ser 100%. Começou bem do zero, como a gente falou, né? Então... Porque para a empresa também é complicado ela pegar e investir bilhões, trilhões em um projeto que está começando, né? Então a gente vai entregando os resultados, nós vamos devagarinho, um passo de cada vez, começou pequeno, para um dia ser grande, né? E conseguir fazer o que eles esperam que aconteça, que é não depender tanto do comércio estrangeiro, né? De importações. Mas pelo que eu entendi só da tua fala, vai demorar, né? Vai, é um processo complicado, porque é cultura, né? Tu imagina lá, eles não tinham cultura de produzir para venda, mas é consumo. Então acontece daqui a pouco produtores que não pegam a semente, não plantam, comem, porque a gente sabe que tem fome também. Mas o nosso trabalho a gente está fazendo. Como é que é o clima lá? O clima é quente. O inverno é quente e seco lá, né? À noite fica fresquinho, tipo um verão seco nosso, que é uma estiagem que de noite fica fresquinho, tu tem que puxar um casaquinho. E agora no verão chove quase todo dia, mas estamos passando por um período de estiagem agora, é um período lá que o milho está enchendo a espiga. E nesse projeto inclui algum seguro para eles, alguma coisa assim? A gente tem no projeto, vamos dizer, um financiamento que a gente financia a safra do produtor, é igual ao tabaco. Igual ao tabaco. Mas que vamos supor que se ele sofrer alguma coisa de estiagem agora, a gente pode postergar essa dívida. Então, tipo de um seguro. Não é bem um seguro, mas é um benefício, né? É um benefício algo que possa... Porque assim, a empresa ela depende do produtor. A gente não quer prejudicar nenhum produtor. Tanto a empresa quanto o país precisa deles para produzir o alimento. Então não tem por que a gente prejudicar algum produtor com dívida, deixar ele, vamos dizer assim, complicado. E esse é um projeto que apareceu lá para mudar toda a realidade, não só da empresa que estava importando e agora está produzindo, né? Quanto das famílias que vão aumentar a sua renda, né? Vão ter uma estrutura melhor, né? Isso, e levar sustentabilidade, levar as crianças, a gente vai poder trabalhar, igual aqui a Sumageira tem esse compromisso de sustentabilidade da criança ter que estar estudando, lá também a gente vai cobrar isso. Como é importante a iniciativa privada estar junto, né? Muitas vezes se cobra muito só dos governos, né? Às vezes se espera tudo, eu quero tudo pronto, eu quero tudo dado, eu não quero fazer aquela etapa por etapa, né? Mas aí a gente nota a importância de vir uma empresa, né, privada que queira realmente ter resultado, fazer a diferença. A verdade para se ter sustentabilidade, o produtor, o Marcelo tem que ganhar, a empresa tem que ganhar, todo mundo tem que ganhar, o cliente final tem que ganhar também. Não adianta a gente querer só um lado, porque a cadeia já não vai existir, né? E é interessante que a gente está trabalhando lá, as pessoas estão começando do zero, né? Do zero, totalmente do E zero. pelo que a gente nota, deve não ter em muitos lugares, energia elétrica não existe. Grande parte dos lugares lá não existe. Já Tem pensou? a cidade lá que a gente tem produção de arroz, eu fico a 350 km de distância. Lá a energia elétrica é só com gerador, é das 6 da tarde às 10 da noite. A partir desse horário não tem mais energia elétrica. Sinal de telefone, tu tem que correr muito para achar, né? E o mais interessante, assim, como é tudo
muito precário, tudo é enxada. Facão, que eles chamam de katana lá. Aí as áreas não são tão grandes, né? Então... O Marcelo tá se empolgando, quer voltar no tempo. Não, deixar os tratorzinhos dele lá. Eu já tava achando que tava demorando hoje de manhã pra fazer a lavoura lá. Vamos deixar. Um dos pontos que também a gente sofreu no início para mudar, porque nosso contrato trabalha com meio hectare e o produtor não faz isso. Ele faz aí 20 por 30, 30 por 40. Então é complicado, tá mudando tudo a cultura. A gente sabe. Ele que faz só um quadrinho então? É um quadrinho pequeno, nada. Porque... E é bom que a gente venha trazer essa realidade pro agricultor daqui, porque muitas vezes a gente acha que aqui tá ruim, né, Marcelo? Que aqui tá difícil, que aqui não tem incentivo, que aqui não tem apoio, que o colono é sempre mais prejudicado. Mas olha quantos anos eles ficaram sem serem enxergados. É verdade. Acredito que... 20 anos praticamente, né? Não tinha política para eles, não tinha incentivo privado, nem do governo, e aí tiveram que esperar todo esse tempo para agora ter uma oportunidade de trabalho. A oportunidade de crescimento com energia elétrica, aí já é uma coisa aí muito maior. Frente, né? Nem Mas eu só imagino hoje, né, tu ficar no interior produzindo fumo, milho, feijão, soja, e sem ter energia, sem ter um trator, eu só matar os bichinhos, botar nos freezer aonde, né? A gente usa muita energia elétrica para tudo, né? E o custo de vida também no interior mudou muito, né? Eu pego no meu tempo lá, quando eu era mais piá, quando trabalhava no fumo, a gente não tinha tanta coisa igual tem. Eu não digo que tá errado, hoje em dia a gente tem que evoluir, né? Não pode ficar parado no tempo, então hoje não é mais luxo ar-condicionado no interior, tu tem que ter, porque tu precisa descansar para trabalhar no outro dia. Internet também não é nada de luxo, porque hoje se tu não tiver implemento para cada coisa, porque tu compra um implemento, tu acha que facilitou a tua vida. Tu nem termina de pagar o implemento, tu já tá de olho em outro, porque aquele ali vai facilitar aquela outra coisa. A Daniela que briga comigo, quando começa a falar tal coisa assim, nem vem conversa. Nem vem com essas conversas. É fato, porque todo mundo quer ter uma condição melhor de trabalho. E aqui, como a mão de obra é escassa, tu investindo em mecanização, tu acaba não ficando na mão, entre aspas. Claro que tem muita coisa ainda que precisa de mão de obra, né? Sim. Você está acompanhando o programa Fumicultura é Agro, hoje com Marcelo Leite e Diego Galski, trazendo essa experiência internacional aqui para o nosso programa, mas que começou onde? Na Lavoura de Fumo. E a gente tem o patrocínio de Agropecuária Extremosul, Supermercado Lempec, Lidermac, Agência Cressol, Janovic Materiais de Construção e Clínica São Damião. Nosso programa ainda é quinzenal, porque estamos no auge da safra aqui em Dom Feliciano e região. Mas assim que der uma diminuída no trabalho, a gente promete vir mais vezes, né, Marcelo? Que assunto não falta. Não vai faltar. Quando tiver faltante, buscamos pra contar umas histórias boas. Mas se não falta trabalho, não vai faltar assunto, né? Não falta assunto. É isso aí. E de tudo, Diego, o que tu leva, assim, da tua experiência como agricultura familiar, como fumicultura? Porque a gente falou aqui em outros programas que muita gente hoje é isso, é aquilo, mas não pode esquecer de onde começou e o que aquilo te agrega, o que aquilo te agregou, que tu leva pra vida, assim, enquanto trabalhar com a família, isso fez a diferença, isso foi um sacrifício pra ti, tu vê isso como algo que não te deu oportunidade, como é que tu avalia? Porque muita gente, meu pai planta fumo, não vou ter oportunidade na minha vida, não vou sair daqui, né, e no entanto, tu é a prova de que as coisas podem ser diferentes. Eu tenho orgulho de ter saído do campo, né? Que eu sou hoje, eu tenho da base, eu acredito que a gente aprende muito a quem a gente vai ser, cria o caráter enquanto é pequeno, né? E isso a gente aprendeu lá na lavoura, com a responsabilidade, seja lá quando era piazito, de pegar os terneiros, de fazer aquelas coisas simples, mas que te dá um compromisso, né? Que tu começa a aprender a ter um compromisso de tal horário, tu tem que fazer aquilo. Eu levo também a humildade que a gente aprende lá no campo, falar a língua que o produtor entende. Não adianta hoje eu chegar e falar com uma língua totalmente de livro para o produtor, que ele não vai me entender, né? Contei com muita ajuda, então isso eu sou grato sempre dos amigos, porque quando eu fui trocar de ramo, sair da fumicultura para ir trabalhar na fumageira, eu plantava fumo. Foram decisões difíceis em toda a minha vida, né? Não teve muito tempo para pensar, a oportunidade apareceu e tu ainda estava ligado na lavoura. A questão do cavalo encilhado, né?
E essa fase tua eu acompanhei, como nós era vizinho, né? Foi muito rápido. De repente o Diego tava lá, de repente o Diego tava em Santa Cruz. Sabe? Foi muito rápido. E na época eu faltava 40 mil pés, né? Então meu pai, minha mãe, minha família me ajudavam, eu colocava um peão por lá, a gente ia trabalhando. Foi em dezembro por ali, eu tinha feito a entrevista, me ligaram, foi aprovado, começa em fevereiro. E aí tive que fazer mudança, e tive que procurar alguém para colher meu fumo, porque lá naquela época ainda plantio se estendia mais até março, né? Então eu tive a ajuda do Matheus, meu primo, nunca esqueça, ele foi para não, vai que eu vou colher teu fumo aí, pode ficar tranquilo. Então, família me ajudou sempre. E é isso, né? É saber de onde veio, nunca esquecer, saber dessa linguagem, como tratar o produtor, entender o que o produtor passa na lavoura, isso é importantíssimo. Que tudo tem custo para ele, e os produtores, eu vejo que estão certos em brigar por preço, é o produto, é o suor, é a safra dele sempre, né? Mas assim, eu também vejo o lado da empresa, as empresas organizaram o setor para hoje a gente poder estar cobrando preço, né? Se não tivesse esse setor tão organizado, talvez não seria assim, a gente talvez teria passando trabalho, nem estaria produzindo, não ia ter para quem vender, né? E nessa entrevista com o Diego Gauss, o que a gente percebe? Que fumicultura é agro e também é oportunidade. Porque foi na fumicultura, foi com a experiência da fumicultura e foi através dos caminhos da fumicultura, né? Como orientador agrícola, como insumos agrícolas, talvez até a opção pelo curso de técnico agrícola foi para entender melhor, né? Dessa área. Então, o que a gente falava em outros programas, né, Marcelo? Que às vezes falam tão mal da fumicultura, falam tão mal dos produtores de tabaco. E a gente tem um exemplo aqui, claro, o Marcelo é um baita de um exemplo, né? Pai de família, eles têm uma família estruturada, hoje já estão mais equilibrados, né, Marcelo? O Neto também, que veio aqui, agora fez um baita de um galpão lá, né? Muito legal, olha. O Neto tá de boa, só na auxiliadora agora. Na auxiliadora. Colhendo fumo sentado. Quem é que imaginou que colher fumo sentado, né? Ele tá só esnobando. Falta só ser gabinado agora com ar-condicionado e tu com a mãozinha de fora ali, né? Não, mas é verdade. Mas nessa trajetória do Diego, ele foi muito esforçado, né? De tudo que ele fez até hoje. Isso eu acho que eu acompanhei ele. Pra ter resultado, não é tem por que ele ter ser meu esforço. afiliado, né? Que eu tô aqui, mas é verdade, ele sempre foi bem esforçado. Até nós conversávamos seguido, né? Aí um dia ele me resolve convidar pro padrinho. Padrinho de casamento. Padrinho de casamento. Mas é bom, né? Legal. E a questão da mãe dele, quando ele foi pra Santa Cruz, foi uma choraiada, né? Até hoje, eu acho que. Agora, quando foi pra Angola. Santa Cruz ainda é aqui, né? Agora Angola. Uma publicação que tu fez que eu tive que rir, cara, perto de uma cachoeira, e ela bota no comentário aí, não tem daqueles leão dos bravos. Eu Foi muito engraçado. Coração de mãe, coração de mãe. Vocês não riam do coração de mãe. E ela me cobra, quando é que eu vou voltar, eu digo, calma, Tem mãe. 2 anos ainda, como é que é o nome da mãe? Jussara. Dona Jussara, aguenta mais um pouco, vai ficar esse programa gravado, quando der saudade, a senhora olha, pra matar a saudade, tem 2 anos ainda, né, Diego? 2 anos ainda. Vamos batalhando, né, é um problema de cada vez que a gente vai resolvendo, tem muita coisa pra resolver. Não, só a mãe tem, a esposa também, né, vamos ser solidários com as mulheres aí. Tem filhos já? Não tenho filhos. Não, ainda não, Casado há 2 anos, né. 2 anos ou 3, passa muito rápido, a gente se perde. E o nome da esposa? É Jennifer, um beijo, amor. Vamos dar um beijo pra Jennifer também, quando ficar com saudade, Jennifer, assiste aqui o programa de novo, né, tem beijo dele aí pra vocês, tem assunto bom. E nada se constrói sozinho, né? Não. Como a gente viu aqui, ele falou dos amigos, falou da família. Então, essa questão, acredito que da agricultura familiar também ajude nisso, porque a agricultura familiar é muito de estar sempre ajudando. Por isso que a gente sempre procura defender esse setor da agricultura familiar, porque dali saem muitas pessoas importantes até para o mundo, que nem o Diego agora. Tá fazendo a diferença lá na Angola. Na Angola. E tudo sai daqui. E quanta coisa ele vai aprender lá que depois vai poder trazer para nós aqui. Verdade. Lá... Nem vou perguntar, porque ainda falta 2 anos, mas já tem algum plano para quando terminar esse projeto? Não, ainda não. Tá avaliando ainda. Nas próximas férias a gente entrevista ele de novo aqui pra saber. O único plano que eu tenho é terminar minhas faculdades, né? Eu tava fazendo administração, faltava um mês para terminar. 1 mês. E agronomia faltava 2 anos. Então eu quero voltar, terminar minhas faculdades
Mas é aquela coisa, a faculdade dá pra voltar. O cavalo encilhado, né? Ou a oportunidade pra ir pra Angola, não tinha como deixar pra depois, Tem né? 3 coisas que a gente também não consegue na vida, né? Às vezes a gente perde por um lado, ganha pelo outro. É morar onde a gente quer morar, fazer o que você quer fazer e ganhar o salário que você quer ganhar. Alguma coisa dessas 3 nunca vão andar junto. Tu vai ter duas. Na vida tudo são escolhas, né? São escolhas, né? E a gente, se não aproveitar, o tempo passa. Tem uma frase que diz: quanto mais oportunidades tu agarra, mais oportunidades aparecem, né? Às vezes as pessoas, fica sobrecarregado com tanta oportunidade, com tanta ideia, com tanto trabalho, mas eu acredito bem que é como tu disse, né? Quanto mais oportunidade tu tem, mais oportunidade aparece. Melhor ainda, né? É que nem aquela coisa, quanto mais triste tu tá, parece que mais triste tu fica, porque tu vai lá pra aquele fundo do poço e lá tu fica, e reclama. Agora, quando a pessoa tá num nível melhor de vibração, parece que a coisa flui melhor, né? Questão do copo meio cheio ou meio vazio, né? Tem Era isso aí que eu ia falar. Tem uns que enxergam ali meio vazio e outros meio cheio. Né? Problema tu vai ter em qualquer trabalho, em qualquer setor, seja lá no campo, seja aqui, seja lá na Angola. Só vai depender de onde tu está, né? Não adianta, não tem como fugir. E o Marcelo Pai Coruja tá preparado pra ver as filhas levantar voo, assim? A gente falou aqui, né? Tu riu aí da mãe do Diego, que tem saudade e tudo. Mas tem um pai babão também que eu sei, né? Pois é. Duas meninas em casa, estão numa idade já... Essa preocupação vem com a gente, porque elas querem, né? Elas querem bater asa, né? São poucas as meninas que querem ficar no campo, né? Como é que elas veem essa relação da fumicultura? Lavoura? É só pra ti e pra Daniela. Pra mim, pra Daniela e visita. Eu já tento incentivar elas, pelo menos, a tentar manter o que a gente conseguiu lá, mas elas são voltadas a fazer faculdade e coisa e tal. Não tem o olho na lavoura. Não tem. Então, Alguma quer fazer algum curso voltado pra área técnica? A Heloísa falou uma vez em fazer voltado assim pra agricultura. Mas depois eu não tá mudando as ideias. Bom, recém 15 anos, novas, né? Recém 15 anos, né? Então, mas já é algo que tu percebe que não vai ter continuidade pra ti, né? A Maria Eduarda, ela é descaradamente, ela quer trabalhar com internet, informação, essas coisas ainda desse meio aí. Do mundo digital. Ela gosta daquilo ali. É muito do perfil, né, da pessoa, né? Até porque, por mais que a gente sonhe, os filhos não são a nossa continuidade. Não são. O que a gente sonha pra gente, muitas vezes não é o que eles sonham pra eles, né? Então, eu vou trabalhar, vou deixar isso pro meu filho, mas nem sabe se o filho vai querer, né? Exatamente. Tem muita coisa, muita herança que tu deixa que é um estorvo pro filho, né? Então, a gente tem que ter esses pesos e medidas de entender eles, né? Mas é difícil essa questão da juventude no campo, das mulheres no campo mais ainda, né? Mais ainda. Mas eu acredito que isso vai mudar, porque é igual o Neto tá com a facilitadora de colheita. O que corre muito jovem do campo é o trabalho braçal, é o sol quente. O sofrimento, né? É o sofrimento, entre aspas, assim. Porque se tu olhar assim, por exemplo, o campo é rentável. É rentável, tá ficando cada vez mais rentável. Hoje mesmo, pra te morar num grande centro, tu precisa ter um salário muito bom. Muito bom, porque tudo é muito caro. É muito caro. Custo de vida. Não, e sem contar a qualidade de vida, né? Eu considero morar no interior, moro lá perto, né, na divisa com a Chuvisca, eu acho morar no interior, a qualidade de vida não tem igual. Tu tem espaço para os teus filhos correr, andar de bicicleta, né? Pra você tomar um chimarrão numa sombra, né? E liberdade, né? Não consigo me imaginar morando... Assim. Não consigo me imaginar morando num apartamento pequenininho, também abrindo uma janela, dando com uma parede, aquela janela dava uma parede. É verdade, complicado, né? É que a gente não é acostumado com isso, então pra gente fosse parar num lugar assim, e nós ia sofrer um choque, eu acho, ficar ali, né? Pô, eu me acordo 4h30 da manhã, já saio pro galpão, tanto que muita gente da cidade grande tá pagando pra vir pro interior, pra respirar ar puro, pra ficar na sombra, pra tomar um banho de rio, de cachoeira, né? Então, e isso só tende a aumentar, eu vejo. A agricultura tá virando turismo também. Turismo rural. Já Turismo tá aparecendo rural, umas né? quantas, que nem tem a Quinta do Monte Castelo, tem vários aí que já estão... Dom Feliciano também já tem a Fazendinha, tem a Fazenda Fortaleza. Eu já vi falar. Tem outros lugares também. Acompanhe lá a página do Dom Fatur e vai ficar por dentro do turismo em Dom Feliciano, que tá aos poucos tomando forma, já foi implementado, né? E já estamos recebendo visitas, então
é algo muito legal ver que tu não precisa deixar de ser agricultor para tu ter uma outra fonte de renda, para tu atrair um outro público, né? Agregar valor à propriedade, né? E a questão também da auxiliadora de colheita, eu creio que é o que vai ajudar a manter o jovem plantando fumo nos próximos anos. Com certeza. Foi igual ao meu tempo, inventaram a estufa elétrica, eu lá jovem, né? Já olhei com outros olhos, né? Não tem que estar subindo estufa, costurando tudo aquele monte de vara, já começou a... Hoje tem a opção da esteira, a opção do grampo, já, né? Sim. Eu me lembro quando chegou a estufa elétrica, a gente era com a estufa de vara ainda, né? E teve aquela questão cultural, a mesma coisa que hoje eu enfrento lá, né? O pai mesmo, não, isso gasta muita energia elétrica, não sei o que, hoje em dia é indispensável. Indispensável. E tem regiões no Rio Grande do Sul que ainda é muito manual, é muito com estufa de vara ainda, que demorou mais para entrar isso, né? Mas na questão de mão de obra, ajuda muito, né? A estufa elétrica, agora tu imagina uma facilitadora de colheita, isso vai ser o futuro, Os próprios tratores e implementos facilitam muito. Hoje em dia tu não precisa mais fazer o chão de cavalo, né? Tu pode fazer não, é outra coisa que também... Veneno, essas coisas, capinadeira. E a auxiliadora de colheita é um troço interessante que ela aplica até veneno, né? Pode aplicar, verdade. Matar uma pulga, tu larga os carretos, vai dirigir. Nem fala em pulga, é época de pulga agora. Tem pulga lá nas tuas lavouras, Marcelo? Marcelo tem até uns fiozinhos mais brancos ali. Meu marido lá em casa também, porque a pulga, olha, tá crítica a situação. Eu ainda bem que eu tô só com 38 mil pés na lavoura, mas tá me dando o que fazer. O Marcelo tá traumatizado desde a hora que ele chegou, ele falou pulga umas 50 vezes. Pulga. Mas é a época, né? Muita pulga. Mas o que a gente falou aqui, o Marcelo tá traumatizado também do fumo do tarde agora. Vai vir só de inverno agora, Marcelo. Só do cedo, né? É melhor colher fumo no frio, quebrando geada, do que no calor. Fim dá muito tarde, não dá. Tá complicado. Né? Agora dezembro já tá quente, né? Imagina pega essa estiagem agora, eu acho que... Tá vindo anualmente, né? Tá vindo anualmente, já faz uns 4, 5 anos que tá dando direto essa estiagem agora. Às vezes chove melhor ali, melhor aqui, mas no geral... Aquela chuva aparelho não, né? Não dá aquela chuva. E muito começou também essa prática do plantar um pouquinho mais cedo, por causa da questão de doença de solo, excesso de calor, agora o calor, a umidade, o fumo morria antes da colheita por causa do pitch, enfim. E o pessoal acabou migrando, né? Que bom que há outras possibilidades, né? E que isso venha atrelado à renda, que o produtor faça mais dinheiro e faça a qualidade de um produto de qualidade para o consumidor final, né? Que é isso que é o que as empresas buscam e que o produtor busca também, né? Aqui aprovou bem o fumo de inverno, como eles chamam, né? Deu mais peso, deu mais qualidade. E eu não sei vocês, mas com quem eu converso, a maioria acha que ele dá menos trabalho que o do tarde. Ele acaba dando menos trabalho porque ele fica um ciclo mais longo e não é que ele dê menos trabalho, tu consegue atender ele melhor. Parece que ele te espera, né? Vai te esperando. Ele vai te esperando, vai no teu tempo, né? Só que ele também tem a questão de quando ele madura, né? Aí haja estufa, né? Haja estufa. E a questão de colheita, Marcelo, como tu vê no inverno ali, que é frio, eu acredito que tem mais gente que tem a dúvida nisso. Questão de secar a lenha de noite, consumo de lenha. Eu lá uso secar com grau mais baixo um pouco à noite, né? Porque não adianta eu querer extrapolar o grau que não... Senão nem dorme, né? Nem porque aquilo apita toda hora. Não, Vou te contar, lá em casa no alarme. A questão da secagem é um pouquinho mais complicada. Mas a questão da colheita é bem simples. Porque eu lá, pelo menos, as folhas soltas lá que eu tenho, eu colho de manhã cedo, quando tá molhado e frio, eu carrego ela. E o resto do dia depois eu colho. É que tu aproveita melhor o dia, ele não vai à noite, né? Porque escurece mais cedo. Mas tu vai mais cedo pra lavoura de tarde. Vai mais cedo, né? Tu aproveita melhor. Né? Tu consegue fazer aproveitamento. Eu tenho receio que nesse ano deu muita chuva no inverno, né? Aí esse ano deu uma judiada em nós. Esse ano o Marcelo tava assustado. Todo mundo, né? Todo mundo, Todo mundo. Bom, gente, hoje eu acho que seria isso, né? Falamos aqui sobre a trajetória do Diego, conversamos um pouco sobre o quanto a fumicultura é importante para a estrutura familiar e também que, além de ser agro, ela é um lugar de oportunidades também, basta saber aproveitar, né? E tudo isso com o patrocínio da Agropecuária Extremosul, a mania de vender barato para você, amigo agricultor, Supermercado Lempec, toda semana com aquela promoção que cabe no seu bolso, Líder Mac com soluções de tratores e implementos agrícolas, Agência Cressol Dom Feliciano, não passe mais aperto, passe na Cressol,
Janovic Materiais de Construção e Clínica São Damião. Então, se você precisa construir ou reformar, a Janovic Materiais de Construção é a melhor opção em Dom Feliciano. E para cuidar da sua saúde, não precisa ir mais longe. Tem a Clínica São Damião aqui em Dom Feliciano. Muito obrigado pela participação de vocês. Estamos aqui derretendo de calor, né? Porque não tem ar-condicionado ainda no Dom Fanils. Estamos aqui com um climatizador, mas não tá dando conta. Hoje tá muito quente, né, gente? Ah, hoje tá quente. Tá. O Marcelo tá derretendo. Tá mais quente aqui ou na lavoura, Marcelo? Olha, não, aqui tá, Aqui tá melhor, né? Aqui tá melhor. É isso aí. O pessoal às vezes acha que tudo é maravilha, né? É. Mas nem num programa que a gente parece estar meio bonitinho assim, por trás tem tem os perrengues, né? Valeu a sua companhia, valeu a sua audiência, valeu a participação do Marcelo, do Diego. Um bom retorno para Angola, bom trabalho, um abraço para a família, né, que supere a saudade, que a gente continue tendo notícias tuas, né, para servir também de estímulo pro pessoal que tá aqui. E quando voltar a gente quer novidades. Obrigado, Aline, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho para meus amigos aqui da região, Dom Feliciano, Chuvisca. Conheço muitos aqui, os produtores que eu atendi Dom Feliciano, 6 anos fui orientador aqui na região, né? E é isso, né? Não esquecer minhas origens, de onde eu vim, poder ajudar o pessoal lá, que é uma das minhas principais metas, tentar passar um pouco do que eu conheço, do meu conhecimento, o que eu aprendi no campo, muito com os produtores. E em breve estar aqui de volta, né? E poder trabalhar com o pessoal aqui da região de novo. Valeu, Marcelo. Até a Isso aí, próxima. então. Até a próxima e feliz ano novo para todo mundo aí, pessoal. É, o ano novo tá aí, poucas horas, estamos comemorando a virada e que seja de muito sucesso para todos nós. Obrigado.